Fala, galera do Casal Coringão. Beleza. Mais uma semana se iniciando, mais um podcast do Casal Coringão e mais uma quinta-feira, né, amor? Sim. Aí, ó, acho que já acostumaram, né? O terceiro Já. programa na quinta. Tem que se acostumar. É isso aí, ó. Lembrando, mais uma vez, antes de começar o Casal Coringão, não deixe de seguir o Casal Coringão nas redes sociais, né, amor? Com certeza, se você segue a gente no Instagram e não é inscrito no YouTube, se inscreve aqui, ative o sininho, dá o like, porque isso ajuda muito a gente. Se você tem alguma sugestão de convidado, de pessoas que já passaram pelo Casal Coringão ali no Antigo Testamento do Casal Coringão. Às vezes o pessoal quer rever também, né? Então, se você já viu algum convidado aqui nos vídeos antigos e falou assim, poxa, eu acho que poderia ter mais histórias com esse convidado, poderia desenrolar mais, deixa aqui sua sugestão que a gente vai ler tudo e com certeza a gente vai trazer esse convidado. É isso aí. Ó, como a Lari já falou, já vai deixando um like aí que é importantíssimo para a continuidade do nosso podcast, certo? Não deixe de seguir o Casal Coringão nas redes sociais, que é importantíssimo. E também comenta aí, como a Lari, só reforçando o que a Lari falou, o que vocês querem ver também aqui no podcast, conteúdos, porque a sua opinião é o que faz a gente continuar nossa caminhada, né, amor? Com certeza. E agora, QR Code na tela. Produção, solta aquele QR, vai, solta. Fala, amor, já solta pra fiel torcida. Pra gente fortalecer quem nos fortalece, a gente não poderia deixar de falar da Alphabet. Se você ainda não criou o seu cadastro na Alphabet, pega seu celular, coloca na câmera, escaneia o QR Code que está aqui na tela e faça seu cadastro. A Lari já deu o papo, mano. É isso. A Alphabet já tá com a gente há um mês, rapaziada. E você ainda não fez o cadastro lá, você não tá seguindo o Casal Coringão. E se você já é cadastrado, fica ligado nos nossos stories, que a gente tá postando dicas de jogos. Se não tiver jogo do Corinthians, tem outros jogos aí pelo mundo. Jogo do Corinthians também, a gente sempre tá dando dica. Então, ó, se você não é cadastrado, faça seu cadastro. Se você já tem seu cadastro, já vai pensando aí, ó, qual que vai ser a próxima aposta que eu vou fazer. Lembrando que é para maiores de 18 anos e a aposta não deve ser sua renda principal. Então, aposte com cautela. Aposte com cautela. É isso aí. Se divirta, aposte com cautela. E é isso. A Alphabet é a casa oficial aqui do Casal Coringão e com certeza a casa oficial aí de vocês que estão nos assistindo. Certo, amor? Certo. Então, já segue a dica da Lari aí e não perca tempo. Tudo certo, produção? Vamos apresentar a Braba que tá aqui no programa hoje? Que essa pessoa aqui é mais que especial, né, que a amor? gente tava muito ansioso para trazê-la novamente, porque quando ela veio foi com outras convidadas, mulheres, que foi um programa super legal, mas a gente estava super ansioso para conversar só com você, Ivani. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite assim tão rápido, né? E obrigada. E além de uma honra termos você aqui, né? É uma telespectadora que não perde um programa do Casal Coringão. Não perco. Quando eu não posso ver ao vivo, eu vejo depois. É uma honra estar aqui, viu? Muito obrigado por vocês me chamarem e pela consideração. Que isso. Vai, Corinthians. Não, e assim, essa camisa que você tá, acho que diz muito sobre quem é a Ivani, por que a Ivani é corintiana. Então, o espaço é seu. Só para não perder o nosso segmento, quem manda nas perguntas é a Lari, a primeira, né, imagina. Falar um pouquinho do seu corintianismo, mas não só, porque o Gaviões faz muita parte da sua vida. Então, quando que o Gaviões entra na sua vida? Então, o Gaviões entrou na minha vida através do Flávio La Selva, que meu pai tinha uma loja de esporte no centro da cidade, e o Flávio era cliente do meu pai, né? E meu irmão fazia faculdade de Direito, São Francisco, e ele foi preso pela ditadura. E aí o meu pai pediu para o Flávio, falou, Flávio, será que você não consegue tirar meu filho, está lá no DOPS, a gente tem medo que possa acontecer alguma coisa. Ele nem era militante, ele era de esquerda assim, mas ele era um estudante de Direito e entraram assim aleatoriamente na faculdade. Aí o Flávio falou, olha, eu vou falar com o Dom Evaristo Arnes, que ele está ajudando muita gente. Eu já ia nos jogos do Corinthians com meu pai me levou, que eu lembro assim, que ele contava, que eu lembro, eu tinha 5 anos de idade no Pacaembu. Mas não fazia parte de torcida, meu pai era português, né, ele nem manjava dessas coisas, só era corintiano, assim, fanático.
E aí eu via, né, torcida organizada, o Gaviões achava lindo, mas sabe, até aí eu era adolescente, eu tinha 12 anos na época que meu pai falou com o Flávio. E o Flávio conseguiu, junto com o Dom Evaristo La Selva, Dom Evaristo Arnes, tirar o meu irmão lá do DOPS, né? Ele ficou 3 meses, foi assim, torturante. Caramba. E aí meu pai falou, olha, eu tenho muito a agradecer, eu já estou cansado e eu vejo que você é uma pessoa do bem, a sua torcida deve ser do bem, e eu já não estou mais conseguindo acompanhar minha filha nos jogos, ela quer ir nas caravanas, eu não consigo, e eu vou deixar ela se associar, eu posso confiar? Ele falou, não, pode confiar. Gaviões é uma família, lá tem casais, mulheres, crianças, e a gente respeita todo mundo. E aí eu fui me associar. O Gaviões era na Santa Ifigênia, não existia a quadra ainda, né? Só que quando eu cheguei lá, eu tinha 12 anos. E aí quem assinou minha carteirinha foi o espanhol. Nossa, puxa vida, até esqueci o nome dele. Eu vou lembrar. E aí estava o espanhol e o Jureni. Eles falaram assim, olha, Flávio, ela é muito jovem para se associar, ela pode frequentar Gaviões e ir com a gente nos jogos. Quantos anos você tinha? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Mas é melhor esperar pelo menos mais um ano para ela ser sócia. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí, um detalhe. Meu pai pediu isso também, porque toda vez que eu ia nas caravanas, ele tinha que ir no juizado. Quando eu comecei a frequentar os Gaviões, mesmo sem ser sócio, eu já comecei em caravanas. E era assim um ambiente hiperfamiliar, então o pessoal ficou totalmente despreocupado. Mas meu pai tinha que ir no juizado de menores. Autorizar, porque eu era menor de idade, imagina, 12 anos, 13, 14 anos, não dava. E era uma mão de obra. E aí o Flávio falou, olha, Fernanda, eu vou te dar uma dica, emancipa a sua filha, já que você confia nela, confia na gente. Aí meu pai foi no cartório do lado, acho que era o cartório Medeiros, que a loja dele era na Rua Doutor Miguel Couto, entre Rua São Bento e a Líbero Badaró. E ele foi no cartório e me emancipou. E já podia emancipar com 12 anos? Já podia, não, com 14 anos. 14. Com 14 ele me emancipou. E o dono do cartório era amigo dele também, né? Eram vizinhos. Meu pai ficou 42 anos lá. E aí eu comecei o jogo sozinha. E foi assim, na verdade, eu me associei ao Gaviões talvez mais rapidamente por essa atitude do Flávio. Mas eu tenho certeza que eu iria ficar sócia mais tarde, porque é uma torcida assim encantadora. A gente via aqueles, né, era a época dos mastros, das bandeiras, então era uma coisa assim, papel picado. Então você ficava assim, eu ficava bem pertinho, mas você ficava naquela emoção, eu quero ser da torcida. Sim. É assim que aconteceu a minha história. Então, mas é muito louco, por quê? Porque até hoje, né, em relação ao futebol, né, o futebol, as meninas, né, do Corinthians, o futebol feminino evoluiu e está evoluindo bastante, mas sempre teve essa questão de falar, o futebol é só para homem. Sim. Como é que era na sua época essa questão do machismo, do futebol? E você como mulher, como é que a sociedade via você querer estar no meio da torcida? Como que era? Então, era bem ruim. Eu lembro que no estádio, quando a gente entrava, mesmo entrando com meu pai na época, com o Gaviões não. Depois que eu fiquei da torcida organizada, existia um respeito pela Lá torcida. Nunca teve esse negócio de machismo dentro do Gaviões? Assim, no sentido de... Porque o que acontece? A gente entrava no estádio e eles já começavam a falar palavrão. Sabe aquele da Fiel? Eles falavam isso, então você ficava constrangida. Da parte da sociedade, todo mundo era contra. Eu, por exemplo, estudei em colégio de freira, porque na época eram os melhores colégios. Sim. E o pessoal da escola ficava assim em choque, parte da minha família em choque também, com exceção do meu pai, que era corintianíssimo, e os amigos do meu pai, como que você leva a sua filha no estádio? Ele é uma mulher, futebol é para homem. Então, eu passei a minha adolescência inteira sentindo esse peso, sabe? Do machismo, da gente ser xingada. E tinha menina que eles passavam até a mão nas meninas. Era assim um horror, um completo horror. E na torcida organizada você era super protegida. Respeitada. Existia o respeito dentro da torcida e os torcedores que poderiam ser machistas ou querer humilhar, eles já respeitavam, porque aqui não. E isso até hoje, difícil, né? Até hoje. É muito engraçado isso, porque as pessoas que acham que dentro da torcida organizada
eles fazem o que eles acham que acontece dentro da torcida, sendo que Exatamente. dentro da torcida é o lugar que eu me sinto mais segura. Quando eu vou na quadra, é o lugar que eu sei que eu posso Sim. ficar tranquila. Eles sabem que eu posso ficar tranquila porque tem um respeito, tem um procedimento ali, né? Tem, Então, aí quando você vai na sociedade, nossa, como que você vai? É fora que acontece, né? Exatamente, é fora que acontece. Mas, graças a Deus, o mundo evoluiu, existe ainda, mas hoje existe o respeito e leis também. Sim, que contra amparam, isso, né? Que amparam a mulher e é isso. Era uma época muito... Mas uma coisa muito interessante que você falou, né? Pela época, e o Gaviões, ele já faz uma questão de resistência, contra o sistema ali, né, e tudo mais. Essa questão de dentro ali, não, pera, aqui a gente tem o LHP, Exatamente. né? E isso é desde a fundação, pelo que você está Desde a contando já, né? fundação. E você é uma pessoa que conviveu com o Flávio também, né? Convivi muito com o Flávio. Inclusive, eu frequentei a casa dele e sou muito amiga da irmã dele, a Wanda La Selva. Wanda La né? Selva. Convivi muito. E o Flávio, ele sempre falava, eu nunca esqueço. Eu perguntei para o Flávio, sei lá, acho que quando eu tinha uns 15 anos, falei, Flávio, qual é a importância da mulher na torcida? Como você vê uma mulher na torcida? Então, ele falou uma frase que me marcou até hoje. Ó. Vou fazer 65 anos. Quantos anos de Gaviões? Eu entrei em 74, nem sei mais, sei lá, 50, 40. E eu perguntei para o Flávio, eu falei, qual é a importância, como você vê uma mulher dentro do Gaviões? Porque eu vou até ser sincero, eu acho que o machismo naquela época, dentro do Gaviões, era até menor do que hoje. Porque hoje ainda existe, porque os tempos mudaram, mas tem meninos, tem homens que não pensam assim, né? Ver a mulher como um segundo plano. E naquela época não, era todo mundo muito bem acolhido. E ele disse assim, minha filha, corintiano não tem sexo, ele tem alma, ele tem coração. Então, independentemente do que ele seja, é corintiano. Então, para mim, para nós, somos todos iguais. Isso me marcou profundamente. Falei, nossa, não é que ele tem razão? Realmente, né? Não existe sexo. Sabe, tanto faz ser homem, ser mulher. Igual eu cansei de ouvir, a mulher não entende futebol, né? Aquela famosa frase, foi escanteio, né? Foi impedimento. O que é Sabe impedimento? aquelas bobagens? É impedimento. Então, assim, coisas que a gente ouve até hoje. Uma vez, a minha amiga Ana Lu Tomé, ela gravou um vídeo e um carinha lá embaixo falou, você nunca foi no estádio, você nem sabe o que é impedimento. Sabe aquelas coisas abusivas contra a mulher? E hoje, com toda a nossa tecnologia e modernidade, existe ainda. Com certeza. Mas eu acho interessante, dentro desse ponto ainda, em relação ao que eu trouxe, da questão da mulher, a gente recebeu aqui a Marininha, que é uma pessoa que, inclusive, o pessoal que está assistindo a gente, quem é do Gaviões conhece, ela sabe muito bem. Minha filha do coração. O corintiano, te amo, Marina. O corintiano que está nos assistindo, talvez ele não conheça muito a Marina. E por que eu citei ela? Claro. Porque ela veio aqui no nosso programa e ela tem um empoderamento muito forte em relação a isso, da mulher dentro da torcida, né? E ela tem um ponto de vista que eu queria saber se você concorda ou discorda na questão que é, por exemplo, hoje, o mundo atual, graças a Deus, evoluiu, né? Sim. Tem inglês para isso, mas tem coisas que é uma tradição, sim, né? E é isso que às vezes o ser humano confunde, a tradição com querer impor algo que não é uma tradição. Por exemplo, a questão de patrimônio, algumas coisas dentro da torcida. Como que você vê algumas coisas que são tradição? Você vê que é correto ou você acha que não? Que hoje talvez uma mulher tenha o direito de tocar um patrimônio, ou você ainda mantém a tradição dessa forma? Não, eu tenho a seguinte opinião, até a Marininha sabe disso. Quanto a tocar na bandeira, né, dos Gaviões, patrimônio, eu acho que os Gaviões deveriam abrir a mente e deixar. Eu não digo assim, você ir para São Januário, porque realmente é perigoso até para homem, quanto mais para uma menina, para uma mulher. Mas quanto a tocar o patrimônio, eu acho assim que ninguém tem o direito de impedir você colocar a mão na bandeira do Corinthians. E o Gaviões, ele representa a bandeira do Corinthians, porque o Gaviões é o Corinthians. Então, assim, em relação a tirar uma foto, a visitar até a Sala das Bandeiras, a tocar na bandeira e no patrimônio, eu acho que isso deveria realmente ser liberado há muito tempo, porque eu não vejo sentido. Agora, quanto a você enfrentar perigos numa caravana, né, São Januário, talvez até outros lugares arriscados, eu sou contra. Por quê? Porque
além deles terem que se defender, eles vão ter que defender as mulheres. E pode ficar difícil, pode não conseguir uma defesa. E aí vai ficar todo mundo contra. Olha que absurdo, levar as mulheres. Então o Gaviões vai ter que tem que arcar com essa consequência que não seria boa para ninguém. Mas ao patrimônio, eu acho que todo mundo tem direito. Então, isso eu sou contra. Não, eu não sou a favor de, eu vou sair aí hasteando a bandeira, o bandeirão. Uma que eu não tenho força nem físico para isso, não vou conseguir. Mas assim, eu sou de uma época, eu levei bandeira do Gaviões para casa para lavar. Várias vezes. Eu já limpei a bandeira do Gaviões dentro da quadra. Que mais? A Marcinha, maravilhosa, quem não conhece a Marcinha, ela foi diretora do departamento de bandeira do Gaviões. Quer dizer, a única mulher, e naquela época, e a Marcinha frequenta os jogos até hoje, não perde nenhum, com toda a idade que ela tem, problemas físicos, inclusive até em caravanas ela vai, e ela foi diretora do departamento de bandeira do Gaviões. Sim. E mudou alguma coisa? Não. Foi ótimo, foi maravilhoso. Então, assim, a minha opinião, com a mulher, ela tem a mesma capacidade que o homem, contanto que ela tenha responsabilidade e saiba o que ela está fazendo. Exatamente. Então, a tocar na bandeira, mexer no instrumento, tirar uma foto, porque você não pode nem ficar na porta da sala das bandeiras. Eu já vi gente sendo questionado. Mas mulher aí na porta, então isso eu não concordo. Agora, não de sair hasteando bandeira e nem de ir em caravanas, que eu acho que realmente são perigosas. E isso inclusive, qualquer um, né? Inclusive, eu nem vou mais em caravana, porque já passei dessa idade de caravana. Né? Não tenho mais saúde física para isso, mas caravana é maravilhoso. Tudo de bom. Só para terminar essa questão da bandeira, eu acho que é isso. Hoje ainda a Marininha, ela... é uma representatividade também, né? E ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser. Exatamente. Então, ela fez por onde. Você também, quando você levava a bandeira do Corinthians, você fez por onde. E você sabia a responsabilidade que era estar com aquele patrimônio na sua casa, por exemplo. Sim. Então, mas hoje as pessoas se perdem, falam assim, não, eu me associei, então eu tenho direitos. Não, tem que conhecer É nesse sentido a pergunta, né? Das pessoas quererem impor algo de uma tradição. De forma alguma. E isso tanto homem quanto mulher. Sim, claro. E aí eu acho que quando é mulher ainda mais, que fala assim, não, levanta uma bandeira, mas primeiro você tem que olhar lá dentro. Você fez alguma coisa no Gaviões? Sim. Então é aquilo que você falou. O Gaviões, um sócio do Gaviões não é homem, mulher, tem alma, né? Então, você tem que pensar primeiro nisso e fazer alguma coisa lá dentro antes de querer entrar num departamento e tocar numa bandeira. E ser conhecedor da história, porque na minha época, e até pouco tempo atrás, eu lembro do Cazu, acho que falava isso em 98, você se associava e você levava um ano para pegar a camisa. O pessoal falava, fica aí no seu cantinho aí, vai conhecendo a história, porque para você usar a camisa do Gaviões, tem que saber o que você está fazendo, que você vai representar o Corinthians. Então, é realmente de uma responsabilidade enorme. Então, assim, você tem que ter o conhecimento da história, não vai se associar hoje, eu vou lá pegar bandeirão, não é assim. Realmente. Não. Até a própria bandeira do Corinthians, né? Para você pegar, você tem que ter o conhecimento, né? Da história do Corinthians. Sim. Falando de caravana, você falou que conheceu ali o Flávio em 2012, mas não. que você... Flávio, não. O Flávio com 12 anos, eu não sei porque eu falei 2012, com 12 anos, e você não entrou de cara no Gaviões, você esperou um pouquinho, mas você já pegava caravana, já ia nos jogos. Qual que foi a sua primeira caravana? Então, a primeira caravana, eu não lembro. Eu lembro exatamente quando foi a primeira. Eu sei que eu tenho 3 caravanas que eu fiz, que eu até hoje não esqueço, que estão marcadas na minha memória para sempre. Agora, a primeira eu não lembro, eu sei que eu ia. E aí, quando eu me associei aos 14 anos, eu lembro que a gente foi para Marília, né? Essa caravana eu lembro que a gente foi quando eu me associei. E as outras eu não tenho essa recordação. E o que te pegou nessa caravana de Marília que você lembra dela? Então, Marília, assim, é muito engraçado, porque a gente sofria lá, viu? Eu fui várias vezes para Marília. É longe, depois, né, também? É longe. Além de ser longe. É uma reta só que não tem fim, né? Não tem fim. E assim, eu lembro que terminou o jogo, acho que nós perdemos, parece,
acho que de 1-0, um negócio assim. Terminou o jogo, todo mundo foi embora, os ônibus, né, todos enfileirados, e aí a escolta foi com a gente até uma certa parte da estrada e falou, vocês podem ir. E aí seguimos. Chegou assim na metade, a cidade inteira estava esperando a gente. Olha, eu não sei dizer em números, mas tinha assim muita gente esperando a gente. E barraram os ônibus, fizeram umas fileiras assim, todo mundo juntou no ônibus e o pau comeu de verdade. Assim, posso falar que não que o Gaviões perdeu na luta, mas que o negócio foi feio, foi. E eles não queriam saber, era homem, mulher, eles eram a cidade inteirinha. Então foi assim uma coisa que me marcou, porque a gente ficou zonzo, falei, meu Deus, essa cidade toda aqui. Então deu a impressão que a cidade se preparou, falou, a gente vai pegar os caras. Os caras não gostam da gente desde a fundação, né? Não gosta. Caramba, esse negócio de parar a cidade é engraçado, porque isso acontece até hoje, né? É. Não na questão das brigas, mas da cidade fica com eles têm raiva do torcedor corintiano, né? É porque a gente, não é que a gente quer falar, eu sei que é um pouco de ego, mas o corintiano, ele é ímpar, né? É chato ele chega, mesmo, ele arrasa, ele é chato. Então, mexe com todo mundo mesmo. Ah, legal demais. E dentro do Gaviões, você frequenta, desde 74 você frequenta o Gaviões, né? E ali você formou, não só se formou como mulher, mas você formou tua família também, né? Você tem duas filhas, inclusive um abraço pra Érica, que não pôde estar aqui. Conta um pouquinho como é que foi se formar como mulher, como ser humano. Formar sua família também dentro do Gaviões, né? Foi maravilhoso. A Érica me cobra desde pequena, levava em jogos. O pai delas era grego e corintiano roxíssimo, não ligava, ele não era do Gaviões, mas era corintiano. Mas ele falava, é uma torcida organizada, porque na época dela já começou a ter brigas, né? Em estádio, nas caravanas. Então ele fica, como todo pai, fica preocupado. Eu já era uma mãe corintiana, Gavião e porra louca, então para mim estava tudo certo, né? A obra, por quê? Ela só se associou quando ela fez 18 anos. Então ela fala, mas ela entende isso. Então, assim, foi bacana, foi legal, porque as amizades que a gente tinha, eu acho que construíram muito elas, né? Tanto na história do Gaviões, como na história de vida. A Érica sempre colaborou muito com o Gaviões. Ela já trabalhou no bar, ela já foi assessora de imprensa, ela já fez assim, um monte de fotógrafa. E ela ia assim, todos os jogos, todas as caravanas. E foi uma lição para ela, sabe? Porque é um aprendizado, porque a gente tinha vários amigos, a gente era uma família, todo mundo se gostava, todo mundo se protegia. Quando a gente chegava, ia nas caravanas no estádio, vamos proteger as meninas, olha as meninas, olha a Ivani. E eu acho que isso deu assim, um engrandecimento muito grande para elas. A Alexandra parou, ela tomou outro rumo de vida, outra vibe. E são gêmeas, né? São gêmeas. Ela continua corintiana, mas não vai mais no estádio, nem no Gaviões. E a Érica atua até hoje, né? Sim. Inclusive, na última gestão do Padinha, ela era da comunicação do Corinthians, né? do Gaviões. Do Gaviões, Que bacana. E esse amor, então, foi passado, né? Foi passado. E eu quero agradecer muito, porque elas são, assim, maravilhosas e corintianas, assim, de alma, e minhas companheiras, né? Que legal. Inclusive tem um vídeo muito legal, até o Alex da Mata, um abraço pro Alex da Mata também, que tá a Érica e ele no ônibus indo pra Bomboneira. Isso mesmo. Você tava nessa caravana? Não, eu não fui nessa caravana, esse jogo foi demais. A Marininha estava no mesmo ônibus, e o Alex também, e parece que foi o pessoal da... Foi uma televisão, o Pânico, né, eu acho. Não, Caco Barcelos. Caco Barcelos. E é muito interessante, a Érica tem que vir contar essa história, que o Puguinha na época não queria que fosse, não, televisão, né? Aí a Érica falou, não, pode deixar que eu assumo a responsabilidade. E a Érica falava toda hora, ó, não é para filmar que não deve, sabe? Olha aí, a gente está aí pelo Corinthians. E foi assim muito legal, essa caravana. Que bacana. Eu acho que a Marininha começou a namorar o Cris nessa caravana, se não me engano. E em 2012? 2012. Ó, que legal. Histórias que... Não, mas a história que eu mais gosto da Ivani com as meninas é quando o Gavião estava punido. Essa história você tem que relembrar. Essa é sensacional. É maravilhosa. É demais, gente. Então, a gente estava punido. Aí o Metalheiro era o presidente na época, ele falou, olha, vamos fazer... Porque os Gaviões sempre combatendo, né? Com a punição até hoje. Sim. Sempre combatendo. Contra o sistema mesmo, né? É um sistema ridículo.
Aí o metalheiro falou assim, olha, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma manifestação e a gente vai usar as mulheres. Porque se for homens, eles vão descer porrada na gente, que a PM não perdoa mesmo, né? Vamos fazer. Vamos elaborar 13 letras, Gaviões da Fiel. A gente vai fazer 13 camisetas, cada uma com um nome, né? Com a letra Com a do letra na camisa. E as meninas vão entrar, vai dar tudo certo. Aí, todo mundo topou. Aí, a gente foi escolhida, a Érica e a Alexandra eram menores de idade, foram escolhidas também, porque elas eram muito atuantes. A Alexandra, quem não vê hoje ela, não acredita. Uma vez ela fugiu assim, a gente teve só cortando, teve uma caravana para Porto Alegre, e eu e a Érica decidimos não ir. E aí a Alexandra falou, eu também não vou. Ah, vocês podem ir, que ela estava com as amiguinhas dela, pois eu vou. Não é que ela foi na caravana? A gente só descobriu que o metalheiro ligou para a Érica. Érica, sua irmã está aqui. Se ela fizer alguma coisa, vou bater nela. Então, assim, então elas eram muito atuantes. Então, mesmo sendo menor, metalheiro, não, eu quero Érica, Alexandra, Ivani. Aí foi escolhendo, né? Escolheu a Gigi, escolheu um monte de meninas, né? A Simone, acho que a Simone também. Bom, aí fez as camisetas. Aí o metalheiro falou, vamos fazer o seguinte, não entra todo mundo de uma vez, cada uma vai entrar no local. E era o Coronel Rezende. Conheci ele, lá na Arena. Olha, o que ajudou o Gaviões era ele. A gente estava junto. O Magrão apresentou ele pra gente. Ele fica na entrada e depois ele fica com a gente, né? Lá em cima. É o que eu falo, a gente fica na turma dos velhos, né? Eu, Dentinho, Magrão. E aí o metalheiro falou, a gente vai combinar. E chamou o Coronel Rezende, chamou o Pedrão. Não sei se já ouviram falar, o Pedrão foi um segurança do Corinthians, do Gaviões, maravilhoso o Pedrão. E falou, como é que a gente faz? Vamos fazer a lógica, a estatística. Aí, olha, duas vão entrar no ônibus do Corinthians, duas entram aqui na amarela, porque era no Pacaembu. Duas entram na verde e vão fazendo assim para espalhando. Para eles não identificarem que estava isso. E aí o que aconteceu? A gente pegou a camisa, colocamos a camisa do avesso e a letra nas costas. E a camisa do Corinthians em cima, para ninguém perceber nada. Eles revistaram a gente, viram uma camisa preta embaixo, deixa passar. Passamos. Aí ficamos lá. E o metalheiro falou, olha, a gente vai aos 15 minutos do segundo tempo, vocês todas vão levantar e vocês vão mostrar a camisa e falar, Gaviões da Fiel. Aí beleza, a gente tudo lá. E para trocar, não dava nem para ir no banheiro. Aí o pessoal fez uma cabaninha e a gente trocou, desvirou a camisa, colocou a letra certinha e nos posicionamos, todas nós. E aí colocamos a do Corinthians em cima para esconder. Aos 15 minutos do segundo tempo, o metalheiro falou, tira uma camisa, levantamos e ficamos expostas com os Gaviões da Fiel. Eu nunca esqueço, o Marcelinho Carioca, ele jogava no Corinthians. Quando a gente levantou, o estádio parou, todo mundo começou a aplaudir. O Marcelinho parou e aplaudiu a gente. E até aí, a PM não tinha percebido. Eu acho muito interessante a história. A Érica conta essa história direito. A PM falou, o que está acontecendo aqui? Gaviões da Fiel? Aí a PM subiu. Aí o metalheiro falou, olha, a PM está subindo, mas fiquem tranquilos que não vai dar nada. Vocês não vão ser presas, são mulheres. Beleza. PM subiu, pegou todo mundo pro curral, todo mundo preso. Aí nós demos a mão, todo mundo deu as mãos e fomos descendo. Aí descemos, entramos numa salinha que o pessoal chama de curral, né? Sim. Com um monte de tenente, só PM. O que está acontecendo aqui? Essas vândulas burlaram o sistema, burlaram a revista, está todo mundo preso. E o metalheiro tentou entrar, já bateram no metalheiro, bateram um monte de gente da torcida. Bom, nós achamos que a gente só ia ficar lá quietinhas até o fim do jogo. Não, o que eles fizeram? Eles foram assim tão infames que eles fizeram a gente abaixar a calça e fazer posição de cadeiro. Várias vezes, um monte de vezes. E um homem fazendo isso com você? Não, eram mulheres, mas os PM homens estavam tudo na sala ao lado, quer dizer, o constrangimento total, sim, inclusive para a gente. E aí, o doutor Carlos, ele era advogado do Gaviões na época, ele gritou, tem duas menores aí dentro. Aí, menor? Quem é menor? Quem é menor? Aí uma mulher falou assim, essas duas aqui, porque alguém gritou, Érica e Alexandre, e quem é responsável da mãe? Falei, sou eu. Todo mundo pro juizado. E lá dentro também tem um juizado, acho que deve ter até hoje juizado. Sim.
E nós fomos para o juizado lá, estava lá o juiz, aí o tenente falou, olha, está aqui essa irresponsável que trouxe 2 menores para fazer essa algazarra. Nossa, pode uma camiseta, uma palavra, não uma uma frase. palavra, gente, é um absurdo. Aí o juiz falou assim, a senhora não tem vergonha? Isso é um absurdo, provocando violência no estádio. Eu falei, violência? Eu falei, nossa, é uma manifestação, seu juiz. Cala a boca, não é para você falar nada. Me dá... Essas meninas têm pai? Eu falei, tem pai. Falou, me dá o telefone dele agora que eu vou ligar para ele e eu vou tirar a guarda da senhora porque a senhora é uma irresponsável. A senhora não merece ser mãe. A senhora não pode ficar com suas filhas. Na época eu era separado do meu ex-marido, mas a gente era super amigos. Ele sabia de toda, que as meninas iam para o estádio e tudo. Ele ligou, porque não existia celular, né? Pegou o telefone fixo, ligou. Senhor Thomas, aqui é o juiz, não. Eu estou ligando para o senhor, porque é responsável da mãe das suas filhas, está aqui no estádio presa, junto com elas, 2 menores, e trouxeram elas para fazer confusão no estádio. Só pode vir aqui que eu quero que o senhor tire essas meninas e fique com a guarda? Na época não existia o Vai Corinthians, mas eu sei que o Thomas falou assim, vai tomar no cu e vai Corinthians. Ele falou, porque o juiz falou assim, bateu o telefone, falou, tira essas 3 daqui, porque é a família de responsável. Até palavrão eu recebi. E depois o Thomas contou pra gente, sabe? Claro que ele deu uma bronquinha, falou, nossa, mas que risco, mas graças a Deus tudo certo. Mas assim, a gente fez uma manifestação pacífica, não ia fazer mal a ninguém, era só realmente a gente reivindicar o direito de torcer, e eles fizeram tudo isso com a gente, inclusive com abuso. Que isso foi assim, totalmente abusivo, constrangeu todo mundo. Se fosse nos dias de hoje, isso já ia estar documentado. Exatamente. O que falta fez a internet, né, talvez. Pois é. As meninas tinham quantos anos? Elas tinham, acho que 16 na época. 16. É. Nossa, eu acho Aí, essa uma história coisa muito legal. interessante, o metaleiro, depois que tudo aconteceu, ele falou, eu quero as camisas de volta, porque eu tenho aqui, ó, nota fiscal, nós somos público, consumidor pagante. Aí fui eu, o Trombadinha, que é dos Gaviões há muito tempo, o Luizinho, e foi também, eu acho que o Manchinha. Nós fomos lá no batalhão, e o metaleiro falou, e você que vai tirar, você que vai lá junto, Ivani, você não era responsável da mãe, então você vai lá. Aí nós fomos lá no batalhão, aqui na Luz, na Tiradentes, na Rota, pegar nossas camisas de volta, porque eles levaram a camisa. E nós falamos, a gente quer nossas camisas. Eles, seus abusados. E o coronel, que a gente conheceu na arena? Ele tava, e essa época, ele era da ativa, o Rezende. Então, mas ele não tava nessa situação aí. Ele não tava, mas ele ajudou assim, o Gaviões em muitas situações de briga no estádio, sabe? Ele sempre, quem era o presidente? O Metaleiro era o presidente, né? Você falou. Nessa época era o Metaleiro. Mas você, recentemente, a gente teve aqui com o Magrão. Máximo respeito aí. Magrão é sensacional. Como é que foi a época do Magrão no Gaviões? Foi legal? Foi Ele contou pra gente, eu queria que você pudesse falar, dos porcos. Que eles criavam os porcos e jogavam no meio do campo. Criava mesmo. Nossa, o Magrão era sensacional, porque o Magrão, ele, além de ele ter sido um ótimo presidente em todo o sentido no Gaviões, ele era linha de frente. O Magrão era grandão, altão, né? Ele impunha, né, respeito. E ele realmente criou os porcos para jogar no campo. Jogar no campo. E assim, fora de série. Essa história do porco é engraçada, né? Ele contou. E aí ele mostrou o Coronel Rezende que dava trabalho pra ele, né? Dava. Porque ele falava, não traz os porcos aqui. E aí a gente sempre contra o... Você ajudava? Você já chegou a pegar um porco? Não, isso eu nunca peguei. Eu estava nos jogos, mas eu nunca peguei. Nossa, que época boa, né? Você deve sentir saudade de algumas coisas, porque hoje o futebol tá mudado, tá muito chato, não pode fazer nada. Tudo é punido, tudo é punição, tudo é, assim... torcida única. Horrível, horrível. Não tem reverência do futebol, né? Você vê o que o... Como é que chama o... Ai, gente. O que fez em 98... O Edilson? O Edilson, Capetinha, aquela reverência do futebol. Você estava nesse jogo? Estava nesse jogo. Você vê, o Memphis há pouco tempo atrás fez contra os porcos, ficou em cima da bola. Foi punido. Foi punido. Quer dizer, daqui a pouco a gente não pode nem gritar, mas vai Corinthians, porque o futebol realmente ele ficou chato. Ele ficou muito chato.
E, ô, Ivani, nessa época, você ficava no meio mesmo com a torcida lá ou você ficava com a bateria, com... No meio, nossa, eu e meus filhos também. E você ajudava alguma coisa no departamento por exemplo, de fazer a festa na arquibancada? Você, como mulher, você podia ter... Ajudava, e assim, ajudava também na quadra, né? Fazia parte, tinha o departamento social, que tinha a festa do Havaí, que era maravilhosa, no Gaviões, cheia de frutas. Ajudava também a picar papel. Eu lembro que é uma história muito bonita, o Flávio ele era muito conciliador, então ele falava, ninguém pode, não só o Flávio, muita gente da época e até hoje, né? Ajudar os coringões aí nos jogos, e antigamente era muito fácil comprar ingresso. E a gente saía para o estádio lá da Santa Ifigênia, do Bar Cometa. E tinha acho que uns 5, 6 meninos que não tinham dinheiro para o ingresso. Aí o Flávio foi na Rua do Aroche, comprou flores, chegou na gente, escolheu 5 mulheres, eu era uma delas, falou, olha, vão lá no Farol, vender as flores, com esse dinheiro a gente arrecada dinheiro para o ingresso, porque comprava até na hora, né? E a gente, com a camisa do Gaviões, olha, moço, por favor, uns xingavam, os outros davam, outros, né, falavam, vai Corinthians. E era assim uma época gostosa, porque era uma época de união, sabe? Por exemplo, voltando ao assunto, você falou do Magrão. O Magrão, eu fiz caravana com ele durante 1 ano e meio, de 76 a 77, eu fiz todas as caravanas com o Magrão. Olha. Não perdi nenhuma. Então, assim, é o que eu te falo do Magrão, ele era assim, muito atuante, sabe? E o Gaviões nessa época era assim, era bom, né? A gente se sentia, como é que eu posso falar? Protegido, né? E eu ficava no meio lá e... Ixi, tanta história, eu já fui até presa. Aí eu conto uma outra vez, porque sai até no jornal. Não, conta Não, aí. conta cara, agora, eu tem que contar. quero saber. Teve um jogo no Morumbi, 1998, nunca mais vou esquecer. Foi nesse das embaixadinhas ou não? Não foi da Embaixadinha. Eu não sei, não lembro bem se é 98 ou 99. Era um jogo no Morumbi, Corinthians de São Paulo. E a gente teve uma festa no Gaviões, o metalheiro era o presidente. Aí nós falamos, como é que vai ser a compra do jogo? O metalheiro, não pega nada, não vai ninguém, 11 horas da manhã, vamos entrar direto. Fomos. Dessa vez nós não fomos com Gaviões. Fui eu, a Érica Alexandra e um sobrinho, que eu falo que é sobrinho torto, que eu tenho vários sobrinhos no Gaviões, né? Um de 18 anos e um outro sobrinho de 6 anos, que a mãe dele era santista, ele foi escondido. Porque ele estava na minha casa, ele dormiu na minha casa esse fim de semana. Nós pegamos um ônibus de linha, que era um ônibus de linha que ia até o Morumbi. Morava no Bom Retiro, pegamos esse ônibus. Até esqueci o nome do ônibus. Quando nós chegamos lá, era, acho que mais ou menos umas 9 horas da manhã, 9h30, estava lotado o Morumbi, abarrotado de gente. Aí nós olhamos assim, tinha um moleque subindo assim, quando a gente já chegou no estádio, o moleque estava subindo para invadir o estádio. Ele era negro, pobre e coringão. Conclusão, a PM pegou esse moleque e a gente do ônibus olhando, tá? Puxou assim o moleque nas pernas, assim, para baixo, jogou o moleque no chão e dá-lhe cacete no moleque. Nós do ônibus, a gente ficou assim super chocado. Para! E começamos a gritar. Para, seus covardes! Para de fazer isso, não é para bater no moleque. Sabe o que a PM fez? Foi na frente do ônibus, parou o ônibus, falou, para, tem vândalos aí, para o ônibus agora. Aí o motorista falou, mas é um ônibus de linha, tem que parar agora. Aí o motorista parou. Eles vieram pela porta de trás. Esse meu sobrinho, que eu falo que é um sobrinho torto, que é o Marcos, pegou um pequenininho de 6 anos e colocou aqui no ombro. E ficou na nossa frente, protegendo eu e a Érica Alexandra. E aí o motorista abriu a porta e eles já deram um pontapé. Já veio dando um pontapé no meu sobrinho e o pequenininho no colo dele. Aí nós pegamos o pequenininho. O que meu sobrinho fez? Foi uma instinta defesa. Ele também deu um pontapé. Só que era um tenente e sangrou a boca do tenente. Puta que pariu. Conclusão, não preciso nem contar o fim da história. Arrastaram meu sobrinho, arrastaram ele, foram levando ele, né, até onde que é onde eles levam lá o curró. E eu e a Érica Alexandra gritando, pelo amor de Deus, larga meu sobrinho, larga ele. E o pequenininho chorando, ai, um horror. E aí eles levaram ele lá para dentro e jogaram ele numa sala e começaram a bater nele, a gente do lado de fora. E eu lembro que tinha um jornalista da
da TV, acho que SBT. E ele veio entrevistar eu e as meninas. Aí as meninas falaram assim, olha, a gente é de menor. Aí eles, não, então não pode entrevistar. Mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a falar. Pegaram um moleque que tentou invadir o estádio. Tudo bem, até invadir o estádio, a gente até concorda deles não deixar, mas não fazer o que fizeram. Agressão, E estão né? matando meu sobrinho aí dentro. E aí eles falaram, poxa, mas o que a gente pode fazer? Eu falei, vocês não sei, mas eu vou fazer, já que vocês não podem fazer. E eu entrei. Aí eu comecei a gritar na porta, larga meu sobrinho, seus covardes, seus covardes. Aí, sabe o que aconteceu? O tenente, que meu sobrinho sangrou, que ele nem tirou o sangue, né, já para provar que ele tá certíssimo, saiu, me deu um soco. Ele me deu um soco, eu voei assim, eu fui parar do outro lado. E aí... Só que antes disso, voltando, né, porque é a história, antes disso, quando meu sobrinho estava sendo arrastado, os jornalistas, os repórteres do Diário Popular fotografou. Aí foi que eu saí na capa do jornal, arrastando o meu sobrinho, a PM lá batendo e eu arrastando. E aí eles me deram um soco, eu voei. A Érica e a Alexandra entraram em choque, imagina, e foram chamar o metalheiro. Aí foram lá chamar o metalheiro, aí o metalheiro mandou o advogado, né, ir lá, só que até aí colocaram a gente no carro e levaram a gente para a delegacia, que eu esqueço qual é a delegacia lá do Morumbi, tem uma delegacia lá. E nós chegamos lá, estava a maior confusão, porque teve briga entre São Paulinos e corintianos, o Balula estava dentro do banheiro berrando que estava sendo torturado, ai, me tira daqui, que estão me machucando. Então, assim, maior pressão. E nós chegamos lá e o delegado falou, pode entrar, o que aconteceu? Aí eu comecei a falar. Não, o tenente começou a falar. Porque esse vândalo, esse maloqueiro, esse moleque, olha aqui, me feriu, me deu um pontapé. Aí o delegado falou, cala a boca, que aqui quem manda é a civil. Eu quero ouvir os torcedores. Porque acho que existia uma rincha entre eles, não sei, eu sei que ele foi assim. E aí eu comecei a falar. Contei toda a história que aconteceu. Aí ele falou, mas realmente, o menino não tinha que entrar, mas também vocês não poderiam agredir. Ele, mas olha como é que eu fiquei. Ele falou, mas você está errado. Lógico. E aí nós esperamos, chega o advogado do Corinthians, do Gaviões, desculpa. Enquanto isso, eu dei a volta e eu fui fumar. Eu era fumante, né? Quer dizer, até hoje eu sou, infelizmente, tentando largar. E aí eu ouvi os gritos do Balula. E aí eu subi assim num banquinho e o Balula estava lá. E eu peguei e entrei na sala do delegado. Falei, doutor, tem um amigo nosso lá do Gaviões, está gritando lá que deram até choque nos dedos. Aí o tenente falou, tá vendo como ela é folgada, como ela é vândala? Porque ele estava dando o depoimento dele. Sim. Aí o delegado mandou tirar o Balula. E aí eu, tremendo assim, até pelo Balula, estava fumando, aí chegou o tenente, que já tinha acabado, né, o depoimento, ele falou, eu gostaria muito que a senhora retirasse o seu depoimento, porque eu sou pai de família e eu posso perder meu emprego. Aí eu falei, engraçado, o senhor não pensou em perder o emprego quando o senhor estava lá surrando violentamente e covardemente um menino que simplesmente queria entrar no estádio. E o soco que você me deu também. E o soco que você me deu. Aí ele falou, foi na hora da raiva. Eu falei, olha, não quero assunto com você. Aí saí. Aí quando chegou o advogado do Corinthians, o que aconteceu? O meu sobrinho que apanhou, ele era maior de idade. Ele trabalhava numa multinacional. Eles entraram num acordo e o delegado falou assim, olha, se você manter o seu sobrinho, se você manter a queixa, seu sobrinho infelizmente vai ter que ser indiciado porque ele teve vários indícios, né? Lesão corporal, desacato à autoridade, e mesmo ele tendo apanhado, causou essa situação. E a gente vai ter que indiciar ele pelo menos em 3 delitos e vamos também indiciar o tenente e quem estava envolvido na situação. Todo mundo aqui vai responder o processo. Aí meu sobrinho falou, poxa tia, eu não posso perder meu emprego, né? Eu não quero ficar com o nome sujo. Aí a gente fez um acordo e a gente retirou a queixa justamente por isso, para não prejudicar meu sobrinho. Quer dizer, além de essa violência gratuita, a gente ainda teve que deixar para lá. Teve que deixar para lá porque com certeza ia ser muito mais prejudicial para vocês do que para ele. Claro. E mas deu até jornal. O interessante que, tanto na faixa, isso é muito interessante, tanto na faixa das 13 como nessa situação, toda vez que eu entrava no estádio e que nós da faixa 13 entrava, a PM já falava, olha elas aí, olha elas aí. Já sabia que era problema. Já sabia. Eu acho que eles já tomavam cuidado.
Então, em detalhe, eu morava no Bom Retiro, aí eu estava chegando em casa com as meninas, a imprensa toda lá. Aí nós falamos, olha, vamos dormir na casa de uma amiga. Não dava para dormir em casa. O que a gente ia fazer? Meu Deus. Ia falar o quê? Não é momento de você ficar dando entrevista, contando. Tivemos que dormir fora, porque a imprensa ficou todo dia lá na porta. Olha. Aí passou mais ou menos uma semana, um metalheiro saía das festas e ia lá de madrugada. Ô, muvuqueiras, desce aí, baderneiras. E se a gente procurar essa matéria, a gente acha? Acha, eu vou mandar, eu tenho o jornal guardado. Eu quero. Manda, porque aí a Quero gente ver. mostra, depois faz o recorte também e manda Eu vou te mandar. pra internet. Mas foi feio, né? Porque até no trabalho, né? Pegou uma... A sorte que a maioria dos meus patrões eram tudo corintiano, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que você viveu a vida inteira no Gaviões? Isso assim, não que atrapalhe, mas Sim. como que foi a tua vida profissional em Essa relação conciliação, a isso? né? A conciliação. Então, eu tinha uma confecção no Bom Retiro com meu ex-marido, o pai das minhas filhas. Então, isso me dava aquela mobilidade, né? Aquela liberdade de poder estar no Gaviões e viajar. E quando eu era assim, profissional, já trabalhei em banco, trabalhei em multinacional. É o que eu falo, eu tive a sorte de ter meus diretores todos corintianos, mas eu conciliava, né? Vamos por eu ia nas caravanas como profissional, fim de semana, né? Nos jogos, né? À noite, à tarde, nunca mudou nada. Mas quando eu tinha a confecção, eu tinha liberdade. Porque era uma coisa sua, né? Era uma coisa minha. E aí eu tinha essa liberdade de Aí você rodou o Brasil, aí você foi... Rodei o Brasil. Qual que foi o lugar mais longe? Mais longe? Acho Paraguai. Paraguai. Posso contar a caravana do Paraguai? Oh, deve. Claro. Xanda, não fica brava comigo, a minha filha. Caravana do Paraguai. Aí a Érica eu já não tinha mais a confecção, a gente estava desfazendo por causa do plano Collor, mas eu trabalhava numa empresa e eu tinha uns dias para sair. E a Érica trabalhava numa loja de fotografia, que aí todo mundo foi trabalhar. E a Alexandra trabalhava numa reserva de um hotel fazenda. E o patrão dela era corintianíssimo também, e o meu também. Vamos viajar, vamos para o Paraguai. A Érica falou com o patrão dela, tudo bem. De caravana. De caravana. Como diz a Érica, caravana é caravana. Aí combinamos nós três de ir, mas nós tínhamos a liberdade de ir, mas a Alexandra não, porque ela, o que eu vou falar com o meu patrão, né? O trabalho dela era um pouco mais rígido, imagina a reserva de hotel, um hotel de fazenda. Ela falou, vou contar uma mentira. Aí ela falou assim, seu Isaac, ele era judeu, corintianíssimo. Seu Isaac, minha tia está doente, eu tenho que visitar minha tia e ela mora no Espírito Santo. Realmente ela mora no Espírito Santo, em Vila Velha. Ele falou, tadinha, tá bom, Xanda, eu vou te dar uns dias. Ela falou assim, mas eu também preciso de adiantamento, porque tem que pagar as custas do hospital, não sei o que, ajudar minha tia. Não, filha, pode pegar, depois a gente acerta. Beleza, fomos para o Paraguai. A Marininha estava... acho que foi nessa caravana que a Marininha conheceu o Cris. Aí foi uma caravana, um ônibus só, aí foi Gaviões, Camisa 12 e uma parte aqui é do Jean. Eram 3 torcidas, Pavilhão, não? Não, é pavilhão. Gaviões, Camisa 12 e pavilhão. Um ônibus só, caindo aos pedaços. Saímos, vamos que Deus quiser. O ônibus parou trocentas vezes na estrada, óbvio, né? Isso não tem o que falar, mas chegamos lá. Nós chegamos lá, era só nós da torcida do Corinthians, era só esse ônibus e meia dúzia de gato pingado. Era Libertadores e a gente empatou 0-0. Eu não lembro que jogo era, eu sei que era Libertadores e empatamos. Eu vou procurar lembrar. E só tinha nós e meia dúzia de gato pingado. E a Rede Globo televisionou o jogo. Maravilha. Aí chegamos, 3 dias também para voltar, ônibus raquengando, mas foi tudo maravilhoso. A Alexandra chega para trabalhar. Aí o seu Isaac, o patrão dela, falou assim, e aí, Alexandra, como é que está sua tia? Ela está bem? O seu Isaac, graças a Deus está ótimo, muito obrigado. Ele falou, deve estar ótima mesmo, porque eu até vi você no Paraguai, eu vi você na TV, deu até tempo de você ver o jogo do Corinthians.
Olha, gente, que mundo pequeno. Mas aí não deu ruim pra ela, ficou de boa. Ele levou na brincadeira. Levou na brincadeira. Ainda bem. Não precisa mentir, eu também sou corintiana. Não precisa te mentir. Ela falou, mãe, a vontade de afundar, ela ficou com vergonha dele acho que uns 10 dias. Sensacional. E detalhe, com a mãe muvuqueira aí, ó. Com a mãe muvuqueira. Aí, ó. Eu acho que se o cara lá, o tenente lá que fez essa barbaridade aí, ele devia olhar você e falar, mano, essa aí não mexe. Não mexe que é o problema. Ivani, eu acho que deve ser alguma coisa com o Paraguai, porque eu tenho uma história igualzinha, quase igual. É a mesma coisa, tava trabalhando, precisei colocar testado, só que não foi com o patrão, minha família, a gente foi escondido. E a mesma coisa. Meia dúzia de gato pingado. Porque, assim, quem que vai assistir jogo no Paraguai? Globo televisionando, dia de semana. Quarta-feira. Com a Globo televisionando, meia dúzia de gato pingado. Quem que aparece na TV? Minha família inteira. Você tá no Paraguai, que é coisa com o Paraguai, então. Então, ó, se você tá pensando em assistir jogo no Paraguai e vai meter o atestado, pensa duas vezes, que tem duas histórias aqui. Dois exemplos aí, ó. Eu queria muito ter ido para o Japão, mas por conta do trabalho, eu era gerente financeira de uma empresa, eu não pude ir, porque além de, eu não digo nem tanto pelo valor que a gente pode parcelar, mas pelo caso, 10 dias, né? Sim. Você tem que se ausentar 10 dias, e eu não fui, queria ter... Não, só para chegar é quase 2 dias. Então. Sim. Praticamente. Mas é isso. Mas bate, né? Nossa, se eu tivesse ido, se eu tivesse vivido aquilo. Maravilhoso. Sensacional. Ivani, a gente tá chegando no final já da nossa conversa. É rápido, né? É rápido. Muito. É rápido. Você, quando assiste, parece que demora mais, né? Agora, você que tá aqui relembrando histórias. É o que eu falo. Você já veio aqui da outra vez. Não deu pra você contar muita coisa. Você veio aqui agora, não deu. E a gente vai ter que marcar uma parte 2 pra contar outras histórias, mas só essa história do Paraguai, história que... E posso contar do Rio? Claro, Sim. claro. A caravana da invasão é assim 77. sensacional. 76. 76, perdão. Invasão. Essa é inesquecível para quem foi, até para quem não foi, você olhando as histórias. A gente invadiu o Rio, a Dutra parou, assim, você só preto e branco, a Dutra inteira. É uma caravana assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E nessa caravana... Muito ônibus. Muito ônibus, mais de 80 ônibus, Gaviões, mais de 80. Era muito ônibus. Você só via ônibus do Gaviões. E quando nós chegamos também, as praias, assim, porque naquela época, tanto fora como aqui em São Paulo, a gente chegava no estádio 10 horas da manhã, né? Podia ficar na cidade, Ficava na cidade. Acabava com a cidade. E assim, a gente chegava e a gente já via a bandeira do Gaviões e do Corinthians assim no Rio de Janeiro inteiro. Era uma coisa assim impressionante. O pessoal colocou no Cristo Redentor a bandeira. Sabe, uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca esqueço da história de um médico que ele estava no ônibus e aí ele estava, Corinthians, todo mundo com a cabeça para fora, que a Dutra parada, né? Você não andava. Aí, ele, de repente, ele entrou e a gente chamava ele de doutor. Doutor, o que aconteceu? Por que você entrou? Ai, tem um paciente meu aí no carro, eu operei ele do coração faz 15 dias, ele não pode me ver aqui, eu vou perder a credibilidade. Eu não vou ter mais credibilidade. Eu falei que aqui todo mundo é Corinthians. Então, assim, e para mim essa caravana, além de tudo de bom, ela tem um efeito especial, que eu fiz uma grande amizade com a Lili, que ela é muito antiga, né, do Gaviões. A gente já se conhecia, mas a gente estreitou a amizade quando nós sentamos no mesmo banco, né? Fomos caravana juntas. Tem isso, né? Você conhece, isso. Você vivencia. E a gente estreitou uma amizade assim de anos, uma pessoa que eu amo de paixão, que ela está agora no céu, mas assim, é uma caravana inesquecível. Acho que para todo mundo que foi, maravilhoso. São histórias... Não, são histórias que não pagam, né? Não, e eu queria fazer uma pergunta, porque a gente já falou de várias coisas que deveriam mudar hoje, que a gente deveria resgatar tradições, essa questão do futebol, muitas coisas dos Gaviões também que se perderam ao longo do tempo, mas eu queria fazer a pergunta inversa. Tá. O que você acha que nesse tempo mudou para melhor hoje? Que você veio e fala assim, nossa, na minha época não tinha isso, que legal que hoje tem. Eu acho que o que mudou para melhor, até o próprio fato da imprensa, né, das redes sociais em divulgar atrocidades, como penalidades não marcadas ou marcadas muito mal feitas, com roubo, como aconteceu agora, né, nesse último jogo, e até a nível de torcida também, né, do que pode acontecer. E eu acho assim que o corintiano ele está mais, como é que eu posso dizer...
ele perdeu um pouco o romantismo, ele está um pouco mais realista em relação ao time, A né? política também. A política do time e do clube, né? Infelizmente, o que aconteceu com a gente todo mundo se empenhou em votar num presidente com uma mudança, uma grande mudança no Corinthians deu errado, mas é o que eu falo, do jeito que a gente colocou, a gente tirou. Sim. Exato. Então essa consciência eu acho que deu foi para melhor, né? A atualidade, eu acho que a modernidade ela melhora muita coisa também. É isso aí. Nesse sentido. É isso aí. Esse foi o papo com a grande nossa amiga e dos Gaviões da Fiel, corintiana, Ivani. Tem muita história que daria pra gente ficar aqui horas e horas, mas a gente sabe que o tempo é curto também. E a gente quer agradecer, né, amor? De verdade. Só agradecer. Nessa jornada de Casal Coringão, a gente vai conhecendo pessoas muito especiais. Então, você com certeza é uma delas que a gente leva no coração, assim. Você é muito especial, Ivani. Obrigada, sua história querida. nos Gaviões, como mulher, como sócia dos Gaviões, primeiramente, porque não é porque é mulher, não é porque é homem, Sim. mas como sócia dos Gaviões, eu me inspiro em você. Então, é só agradecer você ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço de coração. E tocando no assunto, como você, puxando o seu assunto de como mulher, a mulher ela também tem que saber se posicionar. Sim. Em todos os sentidos de vida, não é só de Corinthians, não é só de Gaviões. A gente tem que ter um posicionamento também, né? Sim. De classe, de respeito. Eu acho que a gente só é respeitada se a gente dá o respeito. Então isso é muito importante, tanto para homem quanto para mulher. Sim. Né? É isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Espero que a Fiel tenha gostado aí também. Certo? A gente se vê na semana que vem. Deus e vai quiser. Corinthians sempre, né? E vai Corinthians sempre. É isso. E viva os Gaviões. E viva os Gaviões. E viva a nossa luta que ela nunca vai terminar, né? A gente vai estar sempre lutando em prol de uma liberdade de expressão. Sim. Porque ninguém tem direito de nos calar. Porque a gente não faz nada de errado, a gente vai torcer. A gente vai torcer e amar o time, apoiar o time. É só isso que a gente quer. Até o dia que a imprensa, que a política, né, atual, tanto da polícia militar como da federação, tem que entender que a gente só quer torcer, mais nada. Sim. É isso. Tamo junto, Ivani. Obrigado, viu? Obrigada a você. Tamo junto, produção. Vai Corinthians. Vai Corinthians. É nóis.